Olá, está começando aqui pela TVM o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E a CDL de Blumenau realiza no dia 17 de junho, às 19 horas, mais uma edição do evento CDL nos bairros. A iniciativa é gratuita e voltada para empresários e colaboradores de empresas associadas. O encontro contará com a palestra de Tayana Fagundes, especialista em alta performance, que abordará o tema O Poder da Alta Performance, mudanças profundas e substanciais acontecem rapidamente. O evento será realizado no bairro Vila Nova e oferece, além da palestra, um momento de network, coquetel e sorteio de brindes, proporcionando um ambiente propício para a troca de experiências e fortalecimento de conexões entre os participantes. O evento será no Lira Círculo Italiano de Blumenau, localizado na rua Benjamin Constante, 2469, no bairro Vila Nova. E membros da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças estiveram reunidos nesta terça-feira. Confira a votação dos principais projetos. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu 40 pautas para análise nesta terça-feira. 14 foram encaminhadas para parecer jurídico, 12 foram retiradas da votação, uma teve pedido de vistas, 4 foram encaminhadas aos autores para correção de vícios ou anexação de documentos, 2 tiveram parecer contrário por inconstitucionalidade, porém de autoria do vereador Bruno Win, que institui o Programa Municipal de Vídeo Monitoramento com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance do monitoramento por câmeras no município, será encaminhado ao Executivo como indicação. Já entre os que foram aprovados nesta comissão e também na de Finanças estão o projeto de resolução da mesa diretora, que constitui Comissão Legislativa Temporária Especial de Estudo para Revisão e Proposição de Legislação Municipal voltada à área da cultura. O projeto de resolução, também de autoria da mesa diretora, para constituir a Comissão Legislativa Temporária Especial de Acompanhamento do Processo de Municipalização do Centro Esportivo Bernardo Werner, o SESI. O vereador Alexandre Matias citou que essa comissão é importante para acompanhar esse processo de municipalização que está acontecendo na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Também teve parecer favorável o projeto de lei complementar do vereador Gilson de Souza para determinar a divulgação no portal da Transparência as informações sobre a fila de agendamentos para atendimento no Centro Municipal de Educação Alternativo, CEMEA. E ainda, projeto de lei de autoria do vereador Egídio da Rosa Becauser, que declara de utilidade pública o Instituto Sonho em Viver. Apesar da aprovação na CCJ e na Comissão de Finanças, houve um parecer da Procuradoria apontando que o Estatuto da entidade não deixa clara a remuneração dos voluntários. Isso não cumpre os requisitos legais. No entanto, o trâmite segue, aguardando até o momento da votação em plenário que todos os documentos sejam anexados. Hoje em dia, manter uma empresa aberta é um desafio para os empreendedores. Em Blumenau, uma churrascaria completou 90 anos de história e recebeu uma homenagem aqui da Câmara de Vereadores. Veja a matéria com a Jamile Cardoso. Quem mora em Blumenau há muito tempo certamente já ouviu falar da churrascaria Tiffensee. Localizado na Rua Amazonas, no bairro Garcia, é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Aquele que tem um viveiro de pássaros no meio das mesas, inconfundível. O início da da churrascaria foi em meados de 1933, foi com meu avô, sendo que ele tinha primeiro uma padaria e logo fez a churrascaria, mas era mais só para os amigos, era como se fosse um stammtisch, certo? Que ele fazia para os amigos. Mas isso foi crescendo e ele resolveu abrir ao público. Né? Lá, digamos, meados de 1940, eu acredito por aí, mais ou menos, né? Então foi aberto ao público. E aí estamos aí até hoje. E lá se vão 90 anos de história. Uma empresa que passou de geração em geração e continua sendo administrada pela mesma família. E com muitos funcionários que também continuam na ativa, como o seu Felício, que chegou aqui ainda adolescente e nunca mais saiu. Eu entrei aqui com 16 para 17 anos, dia 5 de abril de 1983. Com isso veio a minha esposa, as minhas 2 filhas. Agora esse mês eu vou ser avô.
E é tudo assim, muito feliz de estar aqui trabalhando. Hoje, a churrascaria tem cerca de 25 funcionários, atendendo de 300 a 400 pessoas por dia nos finais de semana. Uma importante peça para o desenvolvimento da região, com a geração de emprego e renda. A gente já viu até o relato, né, de pessoas que estão 45, quase 50 anos aqui dentro e que foram trazendo os amigos, as pessoas próximas, então foi desenvolvendo também com o bairro, com a região, com a cidade. Isso é muito legal, isso é muito bacana e agora a Priscila com esse novo desafio aí tocando em frente, né, algo que veio lá do avô, foi passado pelo pai, agora é com ela, então realmente são gerações que foram assumindo e a cidade mudando e o lugar também se adequando à realidade da cidade, mas mantendo as suas tradições, a sua raiz, servindo, né, produto de qualidade, envolvendo as pessoas. Por isso, o vereador resolveu propor uma moção de louvor, que foi aprovada pela maioria dos parlamentares na Câmara de Blumenau. 90 anos, que história, né? Como é difícil manter aqui um empreendimento de 90 anos, com uma equipe aqui 40, 50 anos presente. Então, com certeza, as empresas trazem desenvolvimento econômico e social. E eu acho que todo mundo tem uma memória afetiva com esse lugar, que faz parte da história da cidade. Eu, particularmente, até estava relatando alguns episódios que aconteceram, que eu estava aqui, que eu me lembro, né? Trazido pelo pai, pela mãe, e é o que eles falaram. Então, é algo que vem passando de geração em geração. Então, a gente vem aqui para renovar o nosso desejo da Câmara Municipal de que eles possam continuar essa jornada, fazendo parte da história da nossa cidade e gerando aí também o desenvolvimento econômico e social. Essa história, que começou lá em 1933 com o seu Marcos, faz parte da história de Blumenau, como um grande exemplo de dedicação e resiliência. Teve a grande enchente de 83 e depois, no próximo ano, teve também a outra enchente de 84, que chegou aqui à altura das mesas, a enchente, e eu presenciei isso, eu já estava trabalhando aqui, né? Mas depois viu a churrascaria se recuperar e crescer cada vez mais. Sim, com a qualidade da carne e do atendimento, e é isso que importa para a gente. Hoje está aí completando 90 anos. Eu acredito que o nosso segredo é fazer tudo com muito carinho, sempre com muita dedicação. Todos eles, toda a minha equipe, tanto dos garçons como das cozinheiras, todo mundo se dedica muito, porque assim, é um trabalho bem puxado, principalmente final de semana, sabe? É Dia das Mães, final do ano, está todo mundo aqui trabalhando, se dedicando 100% para atender o público de Blumenau. E segue até o próximo dia 18 de junho a campanha do agasalho do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Aquecendo Corações. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores e calçados em bom estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. Os donativos poderão ser entregues em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. E o Cine de Blumenau tem mais de 200 vagas de empregos essa semana. Confira mais informações na matéria de Ana Paula Lauti. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, vá até o Cine e se cadastre para as vagas existentes. Essa semana, o Cine Blumenau traz colocações nas seguintes áreas: ajudante de padeiro, 3 vagas; balconista, 30 vagas; atendente de padaria, 3 vagas; auxiliar de logística, 21 vagas; 5 vagas para conferente de carga e descarga; 31 vagas para frentista; operador de caixa, 10 vagas e promotor de vendas, 4 vagas. E para pessoa com deficiência, o Cine oferece 1 vaga para cada área: vigilante patrimonial, supervisor administrativo, atendente de lojas, analista de negócios e ajudante de carga e descarga de mercadoria. E atletas do Clube Náutico América de Blumenau, Daniel Passolt Filho, de 19 anos, e a Júlia Renata Alves dos Santos, de 21 anos, foram convocados para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025, que será disputado entre os dias 9 e 23 de agosto em Assunção, no Paraguai. Além dos atletas, o treinador Roque Zimmermann também foi convocado para compor a comissão técnica da equipe brasileira. Ao todo, serão 16 atletas que foram convocados pela Confederação Brasileira de Remo, sendo 8 para a equipe masculina e 8 para a equipe feminina. Além disso, também foram convocados 2 treinadores para compor a comissão técnica e 8 profissionais da saúde para a equipe multidisciplinar.
E 2 vereadores de Blumenau entregaram uma importante emenda parlamentar para o Hospital Santo Antônio. São mais de 2 milhões de reais que farão a diferença no atendimento aos pacientes. Os vereadores Bruno Win e Diego Nazato foram recebidos pela diretoria do Conselho e pelos gestores do Hospital Santo Antônio. Desta vez, a pauta da reunião era extremamente positiva. A entrega de uma emenda no valor de R$ 2.785.000, dinheiro que vem de Brasília, do governo federal, para a aquisição de novos equipamentos. Lembrando que esse é um pouquinho do dinheiro que Santa Catarina manda para Brasília e Brasília retorna, né? Na média, a cada R$100 que um catarinense manda em impostos para Brasília, voltam só R$14, o resto fica por lá. Então é uma forma de devolver e devolver para um lugar que a gente tem certeza que vai virar serviço público de qualidade, que é o caso do Hospital Santo Antônio, que presta um ótimo serviço, não só para a comunidade de Blumenau, né, como toda a região, e precisa de forma quase que infinita de recursos, né? A cada 1 milhão que se você manda para lá, sempre tem alguma coisa para melhorar, algum investimento para se fazer. Então, eu fico feliz, essa foi a maior emenda de um parlamentar da história para o Hospital Santo Antônio, né? Desbancando a emenda anterior, que era de um senador. Então, o deputado federal Gilson Marques mostrou que realmente se importa com a saúde e destina de forma séria, coerente, os recursos provenientes das emendas parlamentares impositivas. Além da verba destinada ao Hospital Santo Antônio, o deputado federal Gilson Marques encaminhou no total mais de 4 milhões de reais em emendas para entidades de Blumenau, 450 mil reais para a APAI, 400 mil reais para a OSIP Gerar Blumenau, 200 mil reais para o Instituto Gentes e 180 mil reais para a Polícia Militar de Santa Catarina. É muito importante destacar que o gabinete do deputado Gilson ele faz a destinação de emendas de uma forma diferente da maioria dos políticos. Ele estabelece um edital que ele denomina de sem barganha. E por que sem barganha? Porque as próprias entidades ou as prefeituras dos nossos municípios de Santa Catarina fazem a aplicação do projeto, lendo as regras previstas nesse edital do deputado, e aqueles projetos que tiverem mais impacto social, eles acabam sendo avaliados e contemplados pelo deputado. E é dessa forma que a gente conseguiu esse anúncio generosíssimo de mais de 2.700.000 para o projeto apreciado pelo deputado a pedido do Hospital Santo Antônio. Então é uma excelência em gestão, a gente acompanhou os números apresentados ali e a gente sabe que vai fazer muita diferença. Mais de 93% dos atendimentos são SUS e a performance é de excelência, então com certeza esse recurso vai ser muito bem aplicado pelos gestores do Santo Antônio. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Entre os dias 2 e 9 de junho, Blumenau registrou 36 novos casos de dengue. De acordo com o boletim atualizado essa semana, a cidade chega a 305 diagnósticos positivos da doença desde o início de 2025. Não há registro de mortes este ano. Durante a semana, foram identificados ainda 53 novos focos do mosquito. Os bairros com maior incidência são Progresso, com 215, Itaupava Central, com 212 focos, e Itaupavazinha, com 167. E a TBL esteve na sede do Alerta Blue para saber como vai ser o clima no inverno, que começa este mês. Confira a matéria e aproveite para se preparar, porque vem frio pela frente. A estação mais fria do ano começa no Brasil no dia 20 de junho e vai até 22 de setembro. E as previsões para o próximo inverno já começam a se desenhar.
Neste 2025, poderemos aguardar, a princípio, um inverno com temperaturas um pouco acima da normalidade. A gente vai ter um inverno onde a gente deve ter entradas de ar frio, só que assim, essas entradas de ar frio elas vão ser intercaladas por períodos de veranico, que são aqueles períodos um pouco mais quentes, que ocorrem dentro do período frio, naturalmente ao longo do inverno. Então a gente deve aguardar um período com temperaturas dentro um pouco acima da normalidade com relação à temperatura. E com relação à chuva, a gente deve ter um inverno um pouco mais seco. Não devemos ter a chuva tão frequente aqui na nossa região. A gente vai ter frentes frias que vão avançar aqui na região de Santa Catarina, que vai trazer condição para chuva. Mas não são aquelas chuvas um pouco prolongadas, são chuvas mais intercaladas, principalmente períodos mais secos. Então a gente deve ter um inverno um pouco mais seco dentro da normalidade aqui na nossa região. O meteorologista do Alerta Blue, que é o sistema que monitora e aciona os avisos para a Defesa Civil e a comunidade relacionados ao risco de condições adversas de tempo, explica não haver previsão de fenômenos climáticos muito relevantes, se mantendo uma condição de neutralidade. A gente vai estar sob atuação nem de El Niño, nem de Laninha. Estamos sobre uma condição de neutralidade na região do Pacífico Equatorial, então a gente não tem influência em nenhum desses dois fenômenos. Então, no decorrer do inverno, a gente não tem muito impacto nessa questão, mas essas massas de ar frio e seco que vão avançar no decorrer do inverno, com certeza vai ocorrer geadas ao longo do inverno, que é comum aqui em Blumenau acontecer alguns 2 ou 3 eventos ao longo do inverno, isso é muito comum, então a gente pode aguardar assim geadas no decorrer do inverno e também a condição quando avançam essas frentes frias com maior intensidade, porque no inverno essas frentes frias elas têm maior intensidade, então acaba acontecendo assim, esses temporais, que vêm acompanhados de granizo, temporais com ventos, rajadas momentâneas de vento forte. Então sim, a gente tem essa condição também no decorrer do inverno, em que em alguns momentos a gente pode ter essa condição acontecendo aqui no nosso município. Blumenau costuma ter nessa época do ano temperaturas mínimas em torno dos 14 graus e máximas em torno dos 22 graus. Mas elas podem diminuir em áreas específicas. Em alguns dias do inverno, a gente com certeza deve ter temperaturas abaixo dos 10 graus. É muito comum isso, a gente já teve ao longo até o momento, até no outono, temperaturas já com dias abaixo dos 10 graus, mas isso com certeza vai se repetir no decorrer do inverno, até mesmo dias com temperaturas próximas, até mesmo abaixo dos 5 graus, onde a gente tem essa maior condição para geada, principalmente em áreas mais afastadas da região central, Regiões, por exemplo, a região do Garcia, a região da Nova Rússia, é muito comum a gente observar essas geadas um pouco até mesmo mais fortes acontecendo de forma mais localizada dentro do município, Então é muito comum a gente observar e a gente com certeza vai ter no decorrer do inverno esses dias com geada. E a população deve tomar alguns cuidados para se proteger, assim como quem atua na agricultura deve cuidar das plantações. Quando a gente tem nessas condições com geada acontecendo, é importante tomar cuidado e ficar atento às informações. Tem uma condição de geada, temperaturas ali próximo dos 5 graus, então a população que já trabalha com a parte da agricultura, tomar bastante cuidado com questão de proteger a plantação naquela noite, com aquela madrugada com condição para geada, justamente para não queimar a plantação, pessoas que trabalham com essa questão. E também no dia a dia das pessoas é importante tomar bastante cuidado, principalmente as pessoas que têm problemas com doenças respiratórias, cardiorrespiratórias, tomar bastante cuidado com essa questão de não se expor muito nos períodos com temperaturas mais baixas, buscar se agasalhar bastante. E por meio do Alerta Blue, a comunidade pode acompanhar avisos de alertas e ficar informada durante todo o ano. Todos os avisos são emitidos aqui pela plataforma do Alerta Blue, então a população pode entrar no site do Alerta Blue, também pode baixar o aplicativo Alerta Blue, onde todas as informações que nós geramos dia a dia fica atualizada dentro do site. Então, toda vez que a gente tem uma condição severa, seja de tempo severo, de tempestades, de chuva intensa ou de frio intenso, a gente avisa através do site, o aplicativo Alerta Blue, é informado diariamente sobre essas situações, então a população pode acompanhar por lá informações em tempo real, a gente sempre fica atualizando em tempo real e também tem também as informações que são enviadas por SMS. Então a população pode cadastrar através do SMS enviando o número do seu CEP para o número 40199. Aí a população consegue receber o alerta ali exatamente daquela localização para onde está sendo emitida aquela informação. Vereadores membros da Comissão Especial de Saúde Mental estiveram reunidos na manhã desta terça-feira. Acompanhe a matéria. O encontro ocorreu na sala de reuniões e, além dos vereadores membros da Comissão Legislativa Temporária Especial para a discussão de política pública de saúde mental, estiveram presentes também representantes da sociedade civil e representantes de trabalhadores da área da saúde pública.
A comissão especial atende requerimento do vereador Bruno Cunha. E é sobretudo uma resposta que a gente precisa enfrentar, a gente precisa falar sobre esse assunto. Não dá mais para a gente fingir que ele não existe, porque é um assunto de saúde mental que não é mais uma epidemia silenciosa. Está batendo na nossa realidade, nas nossas casas, a gente está vendo. A gente precisa falar sim sobre políticas preventivas do suicídio, sobre depressão, sobre pensar psicólogos nas escolas, sobre terapias, atividades físicas, exercícios e diversos temas que foram abordados aqui. Então a nossa ideia nessa manhã foi fazer um diagnóstico, dos números, entender melhor os dados da nossa cidade e através deles agora a gente dirimir os assuntos específicos. A criação desta comissão especial para discutir a saúde mental em Blumenau foi um pedido da comunidade, através dos membros do movimento Janeiro Branco. O Janeiro Branco ele tem essa função muito da provocação, de trazer o tema para o debate, né? Então sempre foi a nossa perspectiva trazer isso para ser comunicado. Então como a gente teve essa oportunidade com a Comissão de Saúde Mental, a gente também buscou articular, conversar como é o cenário na cidade, como é visto isso na cidade hoje, e a nossa ótica também desse cenário para a gente poder trabalhar em conjunto. Acho que o maior ganho da comissão é esse, trabalhar coordenadamente um tema que é complexo. Durante o encontro, todos os presentes, profissionais e vereadores tiveram oportunidade de se manifestar. Questionaram, tiraram dúvidas e trouxeram um pouco da realidade da saúde mental do município. Nós trouxemos hoje assuntos fundamentais, que partiram desde das questões de suicídios, das questões das crianças, da cultura escolar, no aspecto de prevenção e promoção da saúde e também dos fluxos para as necessidades de atendimento quando a pessoa já está com um dano na sua saúde mental e precisa daquele acompanhamento. Tem como avançar em Blumenau através dos parlamentares? Nós precisávamos deste pontapé agora através de um órgão oficial da nossa sociedade, como a Câmara. Porque nós ficamos lutando fragmentados muito tempo. Cada um luta num ponto, cada profissional, cada órgão, cada organismo social. Agora nós temos como congruir essa atenção através da Comissão de Saúde Mental. São muitos assuntos, eu vou aqui destacar 3, acho que são os 3 principais. A relação ao CAPS 2 virar CAPS 3, ou seja, poder ter leitos e internações ali. Também com relação a ter psicólogos nas escolas de forma fixa, Hoje a Secretaria de Educação tem psicólogos, mas não são fixos, eles estão sempre itinerantes, em escolas diferentes. E também uma questão da Pró-Família. A Pró-Família é um ambiente de socialização, ajuda muito nessa questão da saúde mental, tanto das crianças quanto idosos, e tem um recurso muito enxuto. E mesmo com esse recurso, consegue atender em torno de 15 mil pessoas aqui em Blumenau. Quem sabe um orçamento maior pode fazer um serviço melhor ainda. Então esses 3 pontos aí já estão no relatório, mas ainda tem mais reuniões pela frente, quem sabe mais assuntos importantes, mais pontos importantes serão colocados ali. Hoje é uma realidade não só de Blumenau, mas é do país todo e inclusive do mundo, É um cenário bem desfavorável. Trabalhar as questões da mente de maneira coletiva é um desafio para todos e aqui em Blumenau não é diferente. Então a gente busca, olhar para esse cenário como ele se encontra hoje, trazer alternativas para melhorar os marcadores. Hoje é um cenário que pessoas que solicitam, cerca de 8 mil pessoas solicitam um atendimento todos os meses e é uma fila que cresce, a cada mês que passa ela fica maior. Então é um cenário que a gente precisa atuar na resolução, de trabalhar nas prevenções, não só na doença instalada, mas também no caráter preventivo de conscientização. A próxima reunião da Comissão Legislativa Temporária Especial para discussão de política pública de saúde mental na Câmara ocorrerá no mês que vem. Essa ideia que a gente tem daqui a 30 dias e aí o tema vai ser especificamente a prevenção ao suicídio, chamar também outras entidades, outras pessoas que estudam o tema e que podem ser muito importantes nessa discussão aqui. O policiamento com motocicletas passou a ser adotado na área central de Blumenau em substituição à bike patrulha. A mudança, segundo a PM, foi baseada em uma análise de ocorrências registradas no centro, levando em conta o tipo de crime e horários em que os casos mais acontecem.
De acordo com a corporação, o uso de motocicleta permite uma cobertura territorial mais ampla e com maior agilidade, além de facilitar o planejamento de escalas que garantem a presença dos agentes durante todo o horário comercial. A Bike Patrulha, que atuava há anos na região central, está suspensa temporariamente. E amanhã começa a Festa Itália, que celebra a cultura italiana em nossa cidade. A repórter Ana Paula Lauti tem mais detalhes da festa deste ano. E nessa quinta-feira começa a 30ª edição da Festa Itália. Um evento de muitos sabores e muitas atrações. E quem vai contar mais detalhes dessa festa pra gente é uma das organizadoras, Cristina Miranda. Cristina, esse ano então ainda mais especial por conta dos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. É isso mesmo. É a 30ª edição, como você falou, né? Um encontro de paixões e estamos celebrando então os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. É uma celebração que envolve toda a nossa região, inclusive no desfile que nós teremos neste sábado, dia 14, na Rua 15, várias delegações de várias cidades aqui da região do Vale do Itajaí estarão presentes nessa celebração. E quais são os setores que vai acontecer, quais as novidades, as atrações da festa desse ano? A festa esse ano acontece em 2 setores, no setor 1 e setor 4, né, que é o Spatenplatz. Muita gastronomia, novamente temos um cardápio bem amplo, diversificado, saborosíssimo, né, que é um carro-chefe da Festa Itália, né, ela é muito lembrada pela gastronomia. No palco principal, que é o palco do setor 1, temos atrações durante todo o período de funcionamento da festa. Temos som ambiente também no restaurante, que é o setor 4. O restaurante, inclusive, oferece mesas menores, né? Não são essas mesas tradicionais dos pavilhões que nós estamos acostumados para grupos. Oferece mesa para 4 pessoas, 2 pessoas, enfim, para um contato mais próximo, mais íntimo. E essa festa, o início dela é no Dia dos Namorados, então quem quiser comemorar o Dia dos Namorados aqui, pode vir também. Exato, e é daí que vem esse encontro de paixões, né? O italiano ele é reconhecido pela sua intensidade, né? Na expressão, a cultura diversa, intensa também. Então, a gente traz para os pavilhões toda essa celebração. E como começa no Dia dos Namorados, nós também temos a opção de um jantar apaixonado, para quem tiver interesse, no setor 4, no restaurante buffet. E quem quer a sua diversão, a sua celebração do amor em grupo, temos o pavilhão principal, o setor 1 da Vila Germânica. A Festa Itália começa nessa quinta, então, dia 12 de junho, e segue até o dia 22. Aos sábados e domingos, nós abrimos os pavilhões às 11 da manhã, então com a opção do almoço em família na Festa Itália. E os ingressos, eles continuam gratuitos aos sábados? Quais os valores? Os ingressos custam R$ 25,00, com a opção de meio ingresso conforme a lei, né? Estudantes, idosos, enfim. E nos dias em que os pavilhões abrem às 11 até às 18 horas o acesso é gratuito. Então, no sábado, domingo, na quinta-feira do feriado de Corpus Christi também abre às 11 e novamente no sábado e domingo, dia 21, 22, que é quando encerra a festa. Então, aos domingos, o acesso é livre o tempo todo. A festa funciona aos domingos das 11 às 18, apenas. Perfeito, obrigada, Cristina. Então nós falamos aqui com a Cristina Miranda, uma das organizadoras da Festa Itália, e você venha, compareça também, fica o convite até o dia 22 de junho, a Festa Itália está aguardando você. É com você aí no estúdio, Marcão. E Blumenau agora tem um anfíbio que é símbolo do município, e o cancelamento dos Jogos Municipais e Escolares foram assuntos na tribuna. Confira como foi a sessão ordinária de terça-feira. A professora da Rede Pública Municipal de Ensino esteve no plenário, falando em nome de educadores e estudantes. A revolta é pelo cancelamento dos Jogos Municipais Escolares. O motivo para a suspensão é a realização do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2025, que vai ser aplicado no segundo semestre para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e da 3ª à 4ª séries do ensino médio. Mas o argumento não convenceu.
De forma alguma, ainda mais a gente que vive a realidade escolar, né? Nós que somos da área da educação física e a gente que vive a realidade escolar, não há justificativa plausível para a questão de existir uma avaliação em que nosso evento, bem programado, bem encaixado, como tem inúmeros outros eventos de outros componentes, ter algum prejuízo para o SAEB. Na oportunidade da paralisação que teve dos servidores, a gente teve a chance de falar sobre, né? E imediatamente já o Sintra-SAEB comprou a nossa causa, né, nós da educação física, e votou lá naquele dia, então, uma moção de repúdio contra o cancelamento dos Jogos Escolares Municipais. Foi muito bacana, todos os servidores compraram a ideia junto conosco, e essa moção, então, foi encaminhada pelo Sintra-SAEB. Segundo ela, a decisão prejudica os alunos. Apesar de não compreenderem muitas questões de gestão pública e leis, mas assim, o impacto com eles foi grande, foi devastador, porque eles esperam um ano todo para poderem participar, como eu mencionei ali, independente de vitórias ou derrotas ou pódio, o acontecimento do ano para eles são esses jogos escolares, né? E é a oportunidade, a única competição que todos podem ir, porque todos têm condições de serem levados tinham, né, serem levados. Então, eles ficaram bem frustrados, bem desanimados mesmo. Também nesta sessão foi acatado o veto do Executivo em relação ao projeto de lei da vereadora Cristiane Loureiro, que propunha a instituição da Política Municipal de Conscientização e Atenção Integral à Saúde das Mulheres no climatério e na menopausa. O motivo é que já existe no município uma lei que contempla a proposta desse projeto. Outros projetos foram aprovados, como o do vereador Alexandre Matias, que torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas unidades educacionais da rede municipal de ensino. O do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar para ampliar a finalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a taxa da COSIP, no município de Blumenau. Dessa forma, a COSIP, além de custear o serviço de iluminação pública, também financia a expansão, a melhoria desse serviço e dos sistemas de segurança e prevenção de lugares públicos. Os vereadores ainda derrubaram o veto total do prefeito Egídio Ferrari feito ao projeto de lei do vereador Ailton de Souza, o Ito, que assegura às pessoas com transtorno do espectro autista ou com síndrome de Down a utilização das vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência. A importância desse projeto, beneficiando os autistas e as crianças com síndrome de Down, por quê? Hoje temos uma lei federal que permite 5% do estacionamento ser destinado a pessoas com deficiência. Mas hoje essas pessoas com deficiência, autistas e síndrome de Down, têm a dificuldade de colocar o carro nesses locais, os familiares, porque devido à discriminação. Sendo discriminado por não saber realmente se tem direito ou não, e assim, com esse projeto, vai permitir que possam fazer um desenho próximo onde tem com deficiência, para realmente as pessoas saberem que ali pode também colocar a criança com autismo e também com síndrome de Down. Então, a derrubada do veto foi importante aos vereadores. Esperamos que a sequência seja acatada pelo prefeito, que vai ter que fazer a prorrogação, para que a gente possa fiscalizar e solicitar junto ao Executivo Municipal, o CETEB, a aplicação dessa lei, que é o mais importante. Há questionamento que em cima de uma lei federal, mas o município pode sim legislar, pode implantar, eu acho que não há dificuldade nenhuma, não vai ter custo enorme de fazer um desenho próximo ao estacionamento, especificando que também ali crianças com autismo e síndrome de Down também podem utilizar a mesma vaga. E agora, Blumenau passa a ter um anfíbio símbolo da cidade. É o sapinho pingo de ouro, cujo nome científico é Brachycephalus boticário. O projeto de lei do Executivo foi aprovado e, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a espécie descrita pela ciência em 2015 é encontrada apenas no Morro do Cachorro, no limite entre os municípios de Blumenau, Gaspar e Luiz Alves, aqui em Santa Catarina. Atualmente, no entanto, o sapinho pingo de ouro encontra-se em situação grave de ameaça de extinção. Ele era um anfíbio que ele estava localizado em 3 regiões. Agora, mais recente, foi verificado que somente ele se encontra em Blumenau. Isso também é uma oportunidade para a gente conseguir recursos com o meio ambiente, com o Ministério do Meio Ambiente, fundos internacionais para a preservação desse sapo que só é encontrado em Blumenau, e também acesso a esses fundos. A população dele teve uma redução drástica, tanto é que antes ele se encontrava numa região e agora somente dentro de Blumenau. E o que também faz com que o município possa se habilitar para adquirir recursos e criar um sistema de proteção a esse sapinho.
Agora vamos ao breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. E estamos de volta aqui no resumo da semana e com a taxa de vacinação contra a gripe em apenas 43,3% entre os grupos prioritários e o avanço da doença em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde ressalta que a vacina está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade e é a principal forma de prevenir casos graves e mortes causados pela doença. Até a primeira semana de junho, o estado registrou mais de 1.200 casos de síndrome respiratória aguda grave, causados por influenza ou até mesmo a gripe. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 932 casos, o que representa um aumento este ano em 30%. Em relação aos óbitos, também foi registrado um crescimento com 142 óbitos confirmados em 2025, contra apenas 67 no período de 2024. Acompanhe agora o resumo das reuniões desta quinta-feira. As comissões de Educação, Transportes e Turismo da Câmara se reuniram para analisar 4 projetos de lei, 2 projetos de resolução e uma emenda. Todas as propostas receberam pareceres favoráveis das 3 comissões e estão prontas para votação em plenário. Os projetos de resolução constituem 2 novas comissões temporárias. Uma para a revisão da legislação municipal voltada à área da cultura e a outra de acompanhamento no processo de municipalização do SESI. E moradores do bairro Badenford, após a construção do viaduto na BR-470, reivindicam segurança para os pedestres. Acompanhe a matéria. Faltando poucos dias para a inauguração do viaduto na BR-470, que foi construído aqui nesta região do Badenford, bem próximo ao Instituto Federal de Educação, onde muitas empresas e unidades residenciais estão instaladas, a comunidade se mobilizou para reivindicar mais segurança aos pedestres. Se não for possível a construção de uma passarela, pelo menos que seja feita a iluminação pública no local. Nós temos esse colégio aqui, que tem bastante estudantes que desembarcam, né, hoje ali do outro lado, e para atravessar é complicado. Com via simples, imagina com a duplicação, né? Então a gente gostaria, o ideal seria uma passarela. Mas como não existe esse projeto de passarela, não foi feito esse projeto de passarela, a gente quer pelo menos iluminação, que seja, que coloquem, né, bastante luz aqui para que as pessoas passem com segurança. Ou então que venha a prefeitura, mande a brigada militar, sei lá, para cá para auxiliar esses alunos. E nem só os alunos, né? Tem muitos moradores que moram aqui, que vêm no mercado, que tem mercado do lado de cá. A gente está reivindicando primeiramente a questão da iluminação. É um ponto que liga vários outros pontos importantes, Pomerode, Timbó. Tem a questão das placas. Como é que você vai ler uma placa de noite sem a iluminação? Tem que ficar jogando farol alto? Não só isso, tem a questão do viaduto, um grande espaço, grandes vãos ali abertos. Tem a questão de andarilhos, mendigos que vão ficar ali, isso não traz segurança para a nossa população. Tem a questão do alto fluxo de veículos, que hoje está parado, mas vai ser uma rápida velocidade. Isso vai colocar em risco os pedestres, vai colocar em risco toda a parte viária. Seria muito mais necessário uma passarela e, com certeza, como não há esse projeto ainda em vigor, a gente está reivindicando com mais ênfase na iluminação, porque até temos muitas pessoas aqui que trabalham em outros locais à noite, temos empresas grandes aqui na BR que necessitam essa iluminação para que as pessoas também possam se locomover com um pouquinho mais de segurança.
Então, é o mínimo que a gente está pedindo, pelo tanto que a gente colabora com o nosso bairro. A reivindicação é sobre iluminação pública. Como você está vendo, já foi comentado agora antes, né? Me parece o prazo para ser liberado ou inaugurado o viaduto aqui do Badenfurt é para ser final de julho ou agosto, que seja. E segundo a informação que nós temos, é que não, até agora a comunidade está vendo e está cobrando já que não vai ter iluminação na inauguração. Então a gente está preocupado com isso, né? Porque imagina liberar esse viaduto aqui sem iluminação. O vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi chamado pelos moradores. O parlamentar adiantou que já entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, sobre esta reivindicação. E a resposta do órgão é que a iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura. A gente fica feliz porque a infraestrutura está chegando, só que ela também não pode chegar pela metade e oferecer riscos à nossa população. As novas marginais garantem ciclovias e calçadas, mas por incrível que pareça, o projeto não contempla iluminação pública. A gente fez requerimentos ao DENIT para saber mais a respeito disso e a informação que a gente recebeu em novembro passado é de que iluminação pública não será entregue pelo DENIT porque é responsabilidade do município. Assunto pacificado pelo STF. Então a gente procurou o Departamento de Iluminação do nosso município, que inclusive no ano passado estava mal informado, achando que seria feito pelo próprio DENIT. E já se passaram vários meses e a gente não tem uma solução ainda. Então a gente espera providências urgentes, porque aqui envolve segurança para evitar atropelamentos, assim que a gente liberar as marginais na região norte da cidade, e também a segurança para evitar assaltos, porque são regiões ermas, ainda tem poucos moradores, só que como tem calçadas e ciclovias, vai ter pedestres, vai ter pessoas que precisam desse suporte da iluminação pública. Durante o encontro, o vereador Diego adiantou que vai marcar uma reunião com o executivo e representantes dos moradores para buscar soluções para este problema. A gente se compromete, então, em fazer uma reunião com a comunidade junto ao departamento responsável pela prefeitura. Tenho certeza que eles irão abrir as portas e a gente quer exigir pelo menos um cronograma de implantação, nem que seja em partes. A gente sabe que talvez por conta do arroxo fiscal que o município precisa enfrentar esse ano, não vai dar para fazer tudo de uma vez só que a gente precisa de garantir o mínimo de segurança. Porque, inclusive, como já foi citado aqui, tem moradores de rua nessas áreas pouco iluminadas e oferece uma questão de segurança muito limitada para a nossa população. Estão abertas as inscrições para a edição 2025 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o protagonismo feminino no empreendedorismo brasileiro. Mulheres com mais de 18 anos à frente de negócios formalizados até janeiro de 2024 podem se inscrever gratuitamente. O prêmio abrange as categorias Pequenos Negócios, MEI, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e ainda Negócios Internacionais. A premiação ocorre em 3 etapas: estadual, regional e nacional. As vencedoras poderão receber um prêmio em dinheiro que varia entre 10 e 30 mil reais. No site que está na sua tela, você pode buscar mais informações ou ainda realizar a sua inscrição, que encerra no dia 15 de junho. E os vereadores do Partido Novo estiveram na APAI para uma importante missão, a entrega de uma emenda que destina recursos para a entidade. Os vereadores Diego Nazato e Bruno In estiveram na APAI de Blumenau. Foram recebidos pela diretoria da instituição, que expôs de que forma os atendimentos são desenvolvidos. Durante a visita, foi feita a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil em nome do deputado Gilson Marques. Para a gente é uma alegria estar aqui representando o gabinete do deputado Gilson Marques, colocando esse recurso vultuoso na APAI, porque é uma entidade muito responsável e tem um histórico de entregas para a nossa cidade. Então, é um pouco do recurso que a gente já envia a Brasília, que volta para cá, e é aquilo que a gente costuma dizer, as entidades sociais da nossa cidade, elas são muito respeitadas. Eu tenho certeza que elas têm um compliance e têm um acompanhamento que dá essa legitimidade para elas receberem recurso e seguir fazendo esse trabalho de excelência. O deputado Gilson Marques é sempre muito criterioso na hora de destinar as emendas e fica sempre muito tranquilo
quando o destino é a PAI, né? Ele sabe da importância da PAI para a cidade, a entrega de um serviço de qualidade extremamente necessário, então tem essa tranquilidade em trazer um montante tão grande aqui para a instituição. E vai lembrar, né, o catarinense paga muito imposto e a cada R$100 de imposto que a gente leva para Brasília só voltam 14. E tá nesses R$14 um pouquinho, tá aqui nessa emenda para a PAI que eu tenho certeza vai fazer a diferença para a cidade de Blumenau. A APAI promove a inclusão e qualidade de vida, prestando serviços abrangentes e personalizados a quem possui deficiência intelectual ou múltipla e transtorno do espectro autista. No momento, atende 780 pessoas entre cuidados de saúde, educação e assistência social. A vinda dos recursos foi comemorada e já tem destino. Para nós é um privilégio receber esse recurso que é de grande valia. Apesar que a gente recebe outros valores de entes públicos, né, para nossa manutenção aqui, não são suficientes às vezes para uma construção, para montar uma sala de atendimento. E esse valor ele vai ser voltado, porque agora nós estamos na iminência de inaugurar um ambiente de 1.500 metros quadrados, com 24 salas que vão atender a área educacional e a área de saúde. Então, esse valor ele vai ser totalmente para nós mobiliarmos as salas que forem possíveis. Eu acredito que com esse valor aí, a gente chega a mobiliar próximo de 10 ou 11 salas para atendimento. Os vereadores também circularam pelas instalações para conhecer todas as partes da entidade e o local das obras. Essas novas salas serão construídas utilizando o método TEACH, que significa tratamento de educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação. É usado para auxiliar pessoas com transtorno do espectro autista e desenvolver habilidades e independência, com foco em estrutura, organização, previsibilidade e comunicação visual. O método TEACH, ele é um sistema que trabalha com a autonomia do educando, principalmente os que entram no espectro autista. Então, esse projeto foi desenvolvido com mesas individuais, para que o aluno fique atento às suas atividades ali, não fique disperso, também com mesas com atendimento coletivo. Então, a ideia é ele crescer, aprendendo a ter autonomia. E nesta semana, as forças de segurança de Santa Catarina se reuniram para fazer um balanço dos últimos 2 anos de trabalho e apresentar algumas novidades. Acompanhe a matéria com a Gisele Scopel. O 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau recebeu a coletiva de imprensa. Participaram os comandantes das polícias Militar, Civil e Científica e Corpo de Bombeiros Militar. O motivo do encontro foi a prestação de contas do biênio 2023-2024. A perita-geral da Polícia Científica destacou o investimento que tem sido feito em tecnologia, equipamentos e softwares que agilizam e dão mais segurança ao trabalho do processo criminal. Que são tecnologias que têm um valor agregado, mas que a gente consegue hoje detectar vestígios que antigamente eram impensáveis e, além disso, o uso dos nossos bancos de dados, né? Banco de perfis balísticos, banco de perfis genéticos, o nosso banco multifaces e impressões digitais, né, que nós usamos para encontrar autorias de crimes e fazer ligações entre armas usadas no mesmo crime, que eram tecnologias impensáveis da gente ter até alguns anos atrás. E hoje tem trazido tantos resultados aí para as investigações. O delegado-geral da Polícia Civil falou a respeito da reestruturação das delegacias em Blumenau e da defasagem de efetivo na cidade. No início do ano que vem já quer fazer a licitação da obra para podermos entregar uma estrutura adequada ali na área da exetoria para garantir aí a qualidade de quem mora no centro da cidade, com uma estrutura de delegacia de polícia e também facilitar a vida daquele indivíduo que precisa registrar um boletim de ocorrência. Então essa é uma realidade. Nós criamos um departamento de investigação aqui na cidade de Blumenau. Antigamente havia uma divisão de investigação criminal que cabia apenas um delegado. Hoje nós temos uma delegacia estruturada, que é um departamento que tem 6 delegacias de polícia. Há ainda uma delegacia que não tem delegado, que é a DECRIM, que trata dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas nós estamos trazendo um delegado já no mês de agosto, com a formação de novos delegados, delegado que já atuou aqui como agente, que é o André Marafiga, que vem de Maravilha para atuar
na DECRIM, reforçando então o efetivo de delegados. A gente consegue completar o quadro de delegados aqui na cidade. Nós também temos uma situação importante, que é um concurso que está sendo encaminhado de agentes escrivães, porque a região de Blumenau é uma das regiões com maior problema de efetivo, um problema histórico. Hoje nós temos aqui 14 policiais a menos do que deveríamos ter, e há regiões que têm 30, 40 a mais. Então, a nossa grande ideia com o novo concurso é poder resolver o problema de Blumenau, e enquanto as cidades que estão com déficit não recebam todo o efetivo necessário, outras cidades não vão receber. E Blumenau é uma das primeiras cidades a receber esse efetivo. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado destacou a vinda de mais PMs para Blumenau. A gente traz uma série de boas notícias, né? Nós temos um incremento recente de efetivo aqui na região de Blumenau, que foi o maior em se tratando de regionalização de todo o efetivo entregue da última turma que se formou de 600 policiais militares. 110 vieram aqui para a região, o que já apresentou os primeiros resultados. Hoje nós estamos com a menor índice de indicadores criminais da série histórica para aqui a região de Blumenau. Nós temos novas viaturas, novos equipamentos, viaturas semi-blindadas pela primeira vez na história da instituição, de forma que são boas notícias. Nós temos mais uma turma em formação, autorizada pelo nosso governador Jorginho Melo, 340 policiais militares, que se formarão ao final do ano, e novamente Blumenau e região receberão um aporte de efetivo por parte da Polícia Militar. E um dos grandes questionamentos da coletiva foi em relação à Central de Atendimento do Corpo de Bombeiros, que desde maio de 2024 foi transferida para Balneário Camboriú. Segundo o comandante, a partir da próxima semana a central deve voltar a Blumenau. Ele explicou que as centrais estão sendo regionalizadas como forma de otimizar os trabalhos. Ela vai atender toda a área do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que tem a sede aqui em Blumenau. Isso envolve municípios desde Timbó, Brusque, Gaspar, enfim, toda a área do 3º Batalhão. A nossa expectativa é que seja ativada a partir da próxima quarta-feira. Pode não se confirmar essa data dependendo do agendamento das empresas de telefonia para a transferência do número, mas se não, até quarta-feira da semana que vem, certamente na próxima semana, a Central 193 do Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau volta a funcionar. O principal fator é a otimização dos recursos. O bombeiro já vem centralizando o telefone 193 há quase 20 anos. Em 2006 nós estávamos em 93 municípios com centrais, em 2025 nós estamos em 8. O número de bombeiros militares, à medida que a gente reduz o número de centrais, ele proporciona que a gente tenha mais efetivo na ponta da linha, nos quartéis, atendendo ocorrência. Sem contar toda a infraestrutura local, né? Menos consoles, menos telefone e menos efetivo. Um cálculo rápido. Quando nós estávamos em 93 centrais, para cada central, hoje, com a escala que a gente tem, eu preciso de 6 bombeiros para ter um atendente. Faz a soma 6 por 90. Hoje, eu tenho centrais, algo em torno de 20 a 30 integrantes que atendem toda uma região. O que importa hoje, na Central 193, é a tecnologia que a gente tem empregada. Hoje a gente tem geolocalização de telefone, sistema para mapeamento de ocorrências, em que a gente pode colocar para o quartel mais próximo informações para ele fazer o atendimento. A gente otimiza recursos e proporciona que a gente tenha mais efetivo na rua. E nesta quinta-feira a Câmara promoveu a distribuição gratuita de mudas em ação do Junho Verde. Confira esse e outros destaques da sessão ordinária. A sessão ordinária da Câmara de Blumenau desta quinta-feira começou de um jeito diferente. Os vereadores, servidores e o público que chegava no salão nobre da casa pôde escolher mudas de plantas. A ação, desenvolvida pela Escola do Legislativo Fritz Miller, integra a programação do Junho Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância de preservar os recursos naturais. A bela iniciativa da Câmara de Vereadores, é importante a gente plantar o máximo de árvore possível. Eu vou levar para o final de semana plantar com a minha filha, lá na casa da avó dela, que é importante, já que eu moro em apartamento, mas faço questão de plantar com ela para ela já entender a importância que é das árvores e principalmente árvores frutíferas aqui da nossa região. Então é começar já a educar desde pequenininha já para aprender também a plantar árvores. E
na pauta da reunião estava a matéria de ordem exclusiva, de autoria do Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. O projeto foi aprovado em primeira votação e precisa passar por segunda votação e redação final. Ainda durante a sessão ordinária, o presidente da Câmara, Ailton de Souza, o Ito, anunciou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve apurar possíveis irregularidades administrativas e legais no contrato de concessão do Serviço Público de Esgotamento Sanitário do município. A Procuradoria Jurídica da Câmara atestou o cumprimento dos requisitos regimentais para criar uma CPI. A gente agora está esperando mais um parecer que é com relação aos membros agora, né? Se vão ser 3, se vão ser 5 e quais serão. E logo em seguida instaura, né? Faz a abertura da CPI. Vale relembrar a importância dela para o município, né? Lembrando que eu e o Diego Nasato fomos os proponentes, né? Nós abrimos esse pedido para investigar o 5º termo aditivo do contrato do esgoto, né? Da BRK aqui na cidade de Blumenau. Um contrato que deu à BRK mais 10 anos, deu quase 16% de aumento na taxa de lixo e também piorou o serviço, porque o contrato inicial lá de 2010 era um contrato para tubulação e agora a gente trocou para fossa e filtro. Ou seja, só o blumenauense foi prejudicado e só a empresa foi beneficiada com esse 5º aditivo, por isso tão necessário uma CPI para investigar. O campeão olímpico de salto com vara esteve no Legislativo e utilizou a tribuna para contar sua história e o quanto o esporte mudou sua vida. Ele integra a equipe de atletismo de Blumenau desde o ano passado. A ideia foi transferir aquilo que eu vivenciei, né, no meio do esporte, a experiência em si desde quando eu comecei, até a medalha olímpica, até um pós-olímpico, até agora a construção para 2028. Para conscientizar as pessoas em que o esporte, desde quando você é criança até a fase adulta, você precisa de um apoio. E quando eu saí de Marília, minha cidade, Natal, eu não tive 100% do apoio, mas o mínimo que a gente pôde fazer, eu fiz, fui atrás, conquistei mesmo assim. Então imagine, né, Blumenau, como eu vejo que tem um compromisso muito forte com o esporte, né, dobrar essa energia para chegar nessas crianças e elas terem mais condições para que ela possa chegar em 2028 ou 32 nessas Olimpíadas e pontuar ou talvez ganhar a medalha e trazer para Blumenau. E a tribuna livre também foi utilizada pelo presidente da ONG Guerreiro Caramelo, que apresentou o trabalho da organização nos últimos 5 anos. Ele divulgou o mutirão de castração, que acontece neste domingo, dia 15 de junho, no bairro Velha Grande. A gente percebeu que muitas pessoas carentes não têm como levar seus animais para a região central. Então a gente defende uma unidade móvel, né, que a gente tem parceria até nos bairros onde a gente consegue ajudar essas famílias a levar seus animais para castrar. Muitos a gente vai ter um mutirão de castração nesse domingo e muitos inclusive a gente vai buscar de carro com os nossos voluntários. Então a gente percebe a dificuldade de a gente castrar esses animais. Então trazendo a unidade móvel até o bairro facilita muito para essas famílias. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!